tudo bem? Eu sou o Alejandro Tchaikovsky e eu vou falar um pouquinho sobre Borogodó com vocês. Eu sou um homem branco, loiro, de olhos azuis, pele branca, um pouquinho avermelhada. Eu tenho um cavanhaque, já um pouco branco pela minha idade, né? Tenho dois jovens dentro de mim. Eu estou vestindo uma camisa verde escrita "Trago seu Borogodó de volta, pergunte-me como", e um chapéu de Panamá. Estou aqui na minha casa, no meu escritório, onde eu gosto de trabalhar, onde eu tenho aqui meu altarzinho, os meus livros, e estou ouvindo aí Nat Roots, né? Uma banda brasileira que eu gosto muito, muito criativa, de reggae, um reggae tipicamente brasileiro. E exatamente por isso que nós vamos falar de tipicamente brasileiro, né? O Borogodó, que é a nossa criatividade genuinamente brasileira, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser trocada. E eu acredito piamente que ela pode ser, talvez, o ativo mais valioso do Brasil nos próximos anos. E a gente tem que, também, com isso, passar a melhorar a nossa autoestima, né? E acabar com a síndrome de vira-lata, que é uma síndrome que foi imposta para nós aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, os outros países que foram colonizados, pelos europeus principalmente, foi construída, né, essa autoestima de sermos inferiores. E eu tenho uma proposta para vocês. Por que nós somos o país, né, o continente, América do Sul, que está abaixo do, entre aspas, primeiro mundo, ou a maioria do chamado primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá e Europa? Vamos inverter essa lógica. Vamos fazer um novo mapa-mundi, no qual nós estamos acima, né, nós e a África estamos acima, e abaixo, né, inferior, né, a nós, entre aspas, estão os Estados Unidos e a Europa. Assim a gente trabalha, né, um pouco esse meme, né, equivocado da síndrome de vira-lata, né? Ao longo da história do Brasil, a gente teve tantos exemplos incríveis de gente bacana, né, que fez coisas tão importantes para o Brasil, que deixaram as suas marcas e que influenciaram o mundo todo. Oswaldo Cruz, Rui Barbosa, Dom Pedro II foi um grande empreendedor para a época, deixou várias inovações no Brasil, foi um exemplo para tantas pessoas. E eu acho que a gente tem que se cercar de exemplos positivos. A gente tem que estimular as pessoas a que cada uma delas descubra o seu Borogodó. O que a torna diferente, única, especial, e é uma marca que está dentro dela, uma marca essencial, íntima dela. E que, ao expressá-la, ela vai ser certamente feliz, independente da atividade que ela exercer. E o Borogodó é isso, né? É um processo de autoconhecimento, é um processo de reconhecimento interno. É muito importante a gente se conhecer melhor, a gente descobrir aquilo que nos faz, de fato, exercer essa criatividade genuinamente brasileira. E por que ela é tão poderosa, o Borogodó brasileiro, comparado com as criatividades dos outros países? Porque o Brasil tem uma característica única. A gente é um caldo de mistura de muitas nações, muitas culturas diversas, tudo junto aqui agora e misturado. Praticamente, se a gente analisar o Brasil, temos pessoas de todas as culturas e tivemos muita miscigenação, muitos casamentos entre pessoas diferentes, de raças diferentes, de credos diferentes. Isso criou essa riqueza do Brasil. E eu gosto muito de falar da Bossa Nova. A Bossa Nova foi um movimento tão importante dentro do desenvolvimento do século passado brasileiro, que é muito respeitado nos Estados Unidos, influenciou muito o jazz e tem um ritmo tipicamente brasileiro. Tipicamente brasileiro. Uma coisa que eu acho que é muito importante
para que esse borogodó de cada um de nós, você que está me ouvindo, que está me vendo e que está mergulhando com os conteúdos bacanas, né, dessa borogoteca, é muito importante que a gente transforme esse borogodó individual em algo coletivo, que é muito maior, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E a gente, coletivamente, pode mudar o Brasil, definitivamente. Mas tem que haver mais cooperação. Eu ainda vejo um pouco no Brasil uma cultura, e na humanidade, um pouco um pouco competitiva, em demasia. Claro que a gente tem que ser competitivo contra nós mesmos, né? Ser cada vez melhor, mas passar a ser um pouco mais generoso e colaborativo com os demais, né? Em termos de país, né? Acho que esse processo que a gente está fazendo aqui é um processo de colaboração, de poder semear um pouco, compartilhar a nossa visão, a nossa experiência, a nossa vivência com os demais. Isso é muito importante, é muito poderoso, porque hoje com a internet, as pessoas que vivem em cidades afastadas do interior do Brasil, em lugares com menos acesso, que há décadas atrás não teriam a condição de poder acompanhar o que está acontecendo, hoje tem. Hoje está apenas a um browser nosso, né? Apenas a uma busca via celular. Isso é maravilhoso, gente. A gente está na época mais rica da história da humanidade. Porém, com um grande desafio, né, de cuidar do nosso planeta. O nosso planeta está sendo ameaçado pela poluição, pelo excesso de população, né? Temos uma população muito grande e recursos que começam a escassear. Isso aconteceu em apenas 120 anos. Só que nós temos todos os recursos, a criatividade, a inventividade e a capacidade de mudar essa realidade, de criar um planeta, uma sociedade muito mais sustentável e que reverta esses quadros que estão acontecendo, que afetam de maneira, infelizmente, alguns cientistas já dizem que é definitiva, no nosso clima. Não pode ser que em poucas décadas a gente simplesmente poluiu de tal maneira os oceanos que você, eu, cada um de nós tem dentro de si, infelizmente, uma quantidade de microplásticos, né, que são dejetos, né, desse volume de plásticos que foi, pouco a pouco, né, esses últimos 50, 60, 70, 80 anos, poluindo o oceano. Não pode acontecer que o Himalaia, onde se sobe ao Everest, por exemplo, esteja poluído. Isso é impensável. Além, obviamente, da nossa atmosfera. Então, nós temos essa capacidade, mas a gente tem que trabalhar juntos. E eu faço uma proposta aqui, que a gente seja generoso, que a gente compartilhe, que a gente troque, que a gente aprenda, que a gente se doe, porque somente dessa maneira a gente vai conseguir mudar. E eu sei que tem tanta gente maravilhosa aqui no Brasil que está expressando o seu borogodó, seja numa arte, seja numa ação de consciência, seja numa empresa, construindo riqueza, mas uma riqueza que se compartilha, que gira, que gera riqueza para outras pessoas também. Isso é muito bonito e isso é muito possível. Eu acredito muito na cooperação, eu acredito muito na troca, na empatia. A gente tem que desenvolver uma capacidade interna de ouvir. Uma época tão acelerada quanto a nossa, não faz muito tempo eu tomei conhecimento de algo muito bonito, muito precioso, que é o slow living, que é viver devagar, que é modificar a nossa maneira de viver. Eu acho que o digital criou, né, a nossa sociedade atual, uma sociedade muito ansiosa, muito inquieta. E a gente precisa aprender a fazer silêncio, precisa aprender
a estar em paz, num outro ritmo, respirando, consciente, interagindo, degustando cada momento, ou degustando os momentos. E isso também vai ajudar a cada um de nós descobrir o seu borogodó, poder desenvolver esse borogodó e poder trocá-lo com os outros, que certamente essa troca vai ser muito mais rica. Eu chamo vocês para que nós acabemos com a síndrome do vira-lata, que cada um de nós, a partir de amanhã, acorde com mais orgulho e possa falar: eu sou brasileiro, com muito orgulho. Que a gente possa modificar a nossa realidade. Não vai ser da noite para o dia, mas com pequenas atitudes, a gente certamente vai conseguir modificar o coletivo e vamos poder deixar um país melhor daquele país que nós o recebemos. Um grande abraço, pessoal, e espero que a gente possa se ver logo mais por aí.